Estamos iniciando um momento especial aqui no nosso programa Palavra Viva. Muitas pessoas têm sido abençoadas através dessas mensagens diárias. Deus, Ele está se manifestando através da sua palavra. Talvez você que está ouvindo essa mensagem é um tanto quanto rejeitado. Muitas pessoas talvez te acusam, apontam o dedo para você. Muitas pessoas talvez tenham um certo preconceito a respeito da sua pessoa, mas eu quero dizer para você que Jesus, Deus, é completamente diferente das pessoas que você tem observado na Terra. Às vezes nós pensamos que Deus são como as pessoas. Deus, ele tem um olhar. Deus, ele tem uma maneira diferente de olhar para cada pessoa desta terra. E eu tenho certeza que Deus, ele deseja estar perto de você. Que Deus, ele deseja ter um contato, ter um relacionamento com você. Até porque, quando Deus criou o homem, quando Deus criou a mulher no paraíso, foi na intenção de que esse homem e essa mulher fossem amigos eternos de Deus. Por causa, é claro, do pecado, né? Houve uma certa quebra, um certo distanciamento de Deus em relação ao homem, ao ser humano, mas Deus sempre desejou e sempre quis se relacionar com o ser humano. E dentro dessa situação, Deus, ele criou uma maneira, uma estratégia, né, para alcançar a alma do homem através da morte do seu Filho, Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. E hoje Deus está com os braços abertos. Deus está com o coração batendo mais forte por vidas, por almas. E toda alma e toda vida que se aproxima de Deus, que abre o seu coração, que arrepende dos seus pecados, Deus recebe no alto os céus. E Deus está disposto a escrever uma história de paz, uma história diferente nas nossas vidas. Deus, ele tem uma paz. Deus, ele tem algo dos céus para nos entregar todos os dias. Todos os dias, Deus tem algo para nos dar. Todos os dias, Deus quer nos abençoar e quer fazer de nós as pessoas mais felizes desta terra. É verdade que o Senhor Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas o mesmo Jesus disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como Jesus venceu o mundo, através do poder de Deus, através da sua instrução, ele também vai nos levar. Ele vai nos levar à vitória. A vitória está em Cristo. A própria Bíblia diz que quem está em Cristo é mais do que vencedor. E a nossa intenção é te incentivar a cada dia mais, a cada momento na sua vida, se aproximar mais do Jesus e do Deus da Bíblia. Talvez esse Deus e esse Jesus das Sagradas Escrituras seja um pouco diferente daquele Deus que os homens têm te apresentado. Que as pessoas desta terra, por mais religiosas que sejam, muitas pessoas às vezes têm uma ideia equivocada sobre Deus. E muitas dessas pessoas
acabam influenciando na nossa forma de pensar. Mas Deus, Ele quer se revelar. Deus quer se mostrar, né, a mim e a você. E lá em Jeremias 33:3, Deus disse assim: clama a mim, né, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, né, que não sabes. Deus, Ele quer anunciar coisas grandes, porque Ele é grande. Olha, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus. Santo é o nosso Deus. A palavra de Deus é uma palavra diferente. Muitas pessoas têm um certo receio em estudar ou conhecer a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós envolvemos na palavra de Deus, mais nós percebemos que o nosso Deus é bom e que a sua misericórdia, ela se estende de geração em geração. O nosso Deus é bom e a sua misericórdia, ela se estende de geração em geração. E quando nós nos aproximamos, nós queremos convidar, incentivar você a cada dia mais na terra se aproximar de Deus. Você vai perceber. No começo pode ser difícil, no começo pode ser ter uma certa dificuldade, mas no desenrolar dos dias você vai ver que valeu a pena, né? Valeu a pena. Tem uma parte da Bíblia que diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando buscares de todo o vosso coração. E como é de costume, aqui no nosso programa, nós estaremos enviando para você, né, a leitura. Nós estaremos lendo Marcos capítulo 2. Marcos é o segundo livro do Novo Testamento. A Bíblia, ela é dividida em duas partes. Tem o Novo Testamento e tem o Velho Testamento. O Novo Testamento faz parte da nova aliança que Deus tem com os homens. É algo novo. E o Velho Testamento é a aliança antiga. Ela é importante nós lermos também, porque ali nós podemos conhecer mais da pessoa do nosso Deus. Mas o Novo Testamento é aquilo que está em vigor atualmente. É o tempo da graça. É o tempo em que Deus está recebendo no alto céus. Deus está recebendo no seu reino todo aquele e toda aquela pessoa que se dirige a Ele de corpo e de alma, de verdade, que se volta para Deus. Está escrito em Marcos, capítulo 2. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfemas? Quem pode perdoar pecados senão Deus?
E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar os pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa, em casa deste, também estava sentado à mesa com Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos da bolda jejuar, enquanto estão eles com o esposo? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotura fica maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam o vinho novo. O vinho novo deve ser posto em odres novos. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que não fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes: nunca leste o que fez Davi, quando estavam em necessidade e teve fome, e ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até no sábado, é Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Nós acabamos de ler, como é de costume no nosso programa, nós acabamos de ler o capítulo 2 de Marcos, né? Nós lemos anteriormente, nos outros dias, o capítulo, todo o livro de Mateus, né? O primeiro livro do Novo Testamento. E Deus, ele tem nos abençoado, né? Deus, ele tem abençoado as nossas vidas. E eu creio que Deus está fazendo uma grande obra nesse ministério da Palavra Viva.
Nós vimos aqui no versículo 5 de Marcos, capítulo 2, Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Então Jesus, ele estava num lugar, aqui diz que ele entrou, né, na casa, no versículo 1, e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Jesus, ele estava em uma casa. E aí começou a juntar tantos que nem ainda lugares junto à porta eles cabiam. Não tinha mais nem lugar, nem na porta. E Jesus, ele anunciava a palavra. E de repente, se aproximou deles um paralítico trazido por 4 pessoas. E esse paralítico, ele não podia chegar até Jesus, porque a casa já estava lotada. A casa já estava lotada, né? E aí o que eles fizeram? Por causa da multidão, a casa estava lotada. Aí eles abriram um buraco, né, no telhado, e baixaram um leito em que jazia o paralítico. Nós podemos perceber, através dessa situação verídica, né, que aconteceu no ministério do Senhor Jesus, nós podemos perceber aqui a fé. O próprio Jesus, ele ressalta a fé daqueles homens, né? Porque aqui está dizendo, e Jesus vendo a fé, vendo-lhes, está no plural. Se fosse só um, vendo-lhe a fé, não, vendo-lhes a fé, aí Jesus disse ao paralítico. Por que Jesus disse ao paralítico e não aos 4? Porque era o paralítico que estava doente, né? O paralítico, ele estava numa cama, ele não podia andar. E Jesus viu que eles tinham fé, porque a multidão, não foi um obstáculo para aquelas pessoas chegarem até Jesus, né? Percebemos que existia um desejo no coração daqueles homens de levarem o seu amigo até Jesus, porque eles tinham certeza absoluta que aquele homem seria abençoado. A história paralela, né, eu ouvi dizer que aqueles homens, eles levaram o paralítico por 30 quilômetros nas costas, até chegar no local onde Jesus estava. Porque essa história não é contada na Bíblia, né, mas existem relatos que levam a deduzir que aqueles 4 homens, aqueles 4 amigos, tiveram um trabalho enorme com o paralítico. Não foi algo assim de levar ele até Jesus, aonde Jesus estava. Parece que foi algo assim muito mais dispendioso, muito mais trabalhoso. E ainda quando chegaram no local existia uma multidão, mais nada. A fé daqueles homens, a convicção daqueles homens era tão grande de que eles seriam abençoados, que nada foi um obstáculo para que eles pudessem receber a bênção, né? E nós podemos perceber aqui que quando existe no nosso coração obstáculos, às vezes existem obstáculos que são colocados pelas pessoas, às vezes existem obstáculos na nossa fé, no nosso, que se depara, que se coloca contra nós, para que nós venhamos receber a bênção. Mas, se nós continuarmos firmes, mas se nós continuarmos
crendo e acreditando, certamente nós encontraremos a Cristo, nós encontraremos a Deus. A palavra do Senhor diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscares de todo o vosso coração. Então esses homens, eles se esforçaram para receber o seu milagre. E eles acreditaram que Jesus poderia fazer algo pela sua vida. Eu quero dizer para você, eu quero afirmar para você, Jesus, ele pode fazer mais do que ele fez por aquele paralítico, para mim e para você. Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mas qual é o tamanho da minha fé e da sua fé? Até que ponto nós estamos dispostos a ir? Até que ponto nós estamos dispostos a pagar o preço? Porque existe sim um preço a ser pago pela bênção. Existe sim um preço a ser pago para ser um discípulo do Senhor Jesus. Nós incentivamos as pessoas a serem discípulos do Senhor Jesus. Muitas pessoas querem sim ser discípulos do Senhor Jesus, mas não querem pagar o preço para serem discípulos do Senhor Jesus. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se, tome a sua cruz, né? E negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Então, para conhecer, para andar, para desfrutar das bênçãos do Senhor Jesus, é necessário que nós entendamos que algo em nós, que o nosso ego, a nossa prepotência, o nosso orgulho, o nosso achismo tem que cair por terra. E nós precisamos nos dobrar, e nós precisamos reconhecer a grandeza, o senhorio, a divindade de Deus. Nós precisamos ter humildade em nosso coração. E esses homens se sujeitaram a todas as situações. Eles enfrentaram e chegaram até Jesus. E quando Jesus viu a fé, disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Aí quando Jesus disse isso, os escribas, né, que estavam ali, escribas eram aquelas pessoas que copiavam ali a palavra de Deus, porque antigamente não tinha impressora, né? Antigamente não tinha gráfica, então a cópia era feita na mão. E quando Jesus disse: filho, perdoado estão os teus pecados, eles começaram a dizer no seu coração: quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles não sabiam que Jesus era Senhor e que Jesus era o Filho unigênito de Deus enviado na terra para que através da sua morte, nós pudéssemos ser perdoados. E Jesus, ele tinha sim poder de perdoar os pecados. E Jesus, conhecendo o que tinha no seu coração, no seu espírito, disse: porventura, Jesus disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, aqueles homens ficaram julgando Jesus, porque Jesus disse: perdoados estão os teus pecados. Assim como às vezes nós julgamos as pessoas, ou as pessoas nos julgam por uma determinada situação, e Jesus falou mais ou menos assim: o que é mais fácil dizer, né? Perdoados os teus pecados ou levanta e anda, né? É como se eu
assim, para a gente entender melhor, o que é mais fácil? Uma pessoa comprar uma casa de verdade ou uma casinha de brinquedo? O que é mais fácil? Uma pessoa comprar um carro de verdade ou um carrinho de brinquedo, né? Então, quem tem dinheiro para comprar um carro de verdade, também tem dinheiro para comprar um carrinho de brinquedo. Então, quando Jesus diz, filho, perdoados estão os teus pecados, isso até um homem normal pode falar. Mas dizer ao paralítico, levanta e anda, isso poucos podem dizer. Porque precisa ter fé. Precisa ter ligação com Deus. Precisa estar ligado ao trono de Deus. E Jesus estava ligado ao trono de Deus. E Jesus disse para aquele paralítico. Levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. E sabe o que aconteceu? Ele levantou, tomou o seu leito e saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus. Nunca tal vimos. E se Jesus, ele foi capaz de falar ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa, Jesus, ele tem poder para falar e para fazer qualquer coisa nas nossas vidas. Não existe, para Deus, nada é impossível. Para nós, homens, às vezes as coisas, elas são limitadas. Tudo tem um limite para nós. Existem impossibilidades para nós. Mas para Deus, nada é impossível. Tudo é possível para aquele que crê em Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Se eu crer em Deus, Ele pode operar na minha vida. Ele pode operar na sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E nós estaremos orando agora. Nós estaremos tendo esse contato. A palavra de Deus diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, né? Você está reunido comigo virtualmente, mas nós estamos conectados a Deus. E Deus ele está se manifestando através desta mensagem. E Deus ele quer fazer com você algo diferente. Deus quer trabalhar na sua vida. Deus quer conduzir você para a sua casa. Deus quer conduzir você para a casa do Pai, que é a sua casa. Talvez você tá longe da sua casa, porque da casa que você deveria estar, que é a casa do Pai. Porque no meio dos caminhos você ficou paralítico, aconteceu algum problema, alguma dificuldade. Talvez não seja uma paralisia física, mas uma paralisia espiritual. E Deus quer levar você novamente à casa do Pai. E tudo depende de uma decisão, de ir até Jesus, de entregar a sua alma, o seu coração a esse Deus tão poderoso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos orar. Pai amado, Deus querido, nós colocamos, ó Pai, as nossas vidas, colocamos, ó Pai, todas essas pessoas, ó Pai, esses homens, essas mulheres, que estão, ó Pai, acompanhando essa mensagem, meu Pai. Assim como o Senhor, ó Deus, perdoou o pecado daquele, ó meu Deus, paralítico, perdoa o pecado daqueles, ó Pai, que estão se arrependendo, que estão, meu Deus, tendo no seu coração, na sua alma, Senhor, um desejo de conhecer mais o Senhor, Pai. Pai, cura os enfermos, Pai. Como o Senhor curou, Pai, aquele homem. Visita, Senhor, as famílias, visita as vidas agora, Senhor. Vai passando com a sua glória, vai passando com o seu poder, Pai. Vai curando, vai libertando. Saraia, sudelai, o sudecantaramalai. Vai, ó Deus, visitando esse homem, essa mulher.
Vai passando a sua glória, Senhor. Vai escrevendo, Senhor, uma nova história, meu Pai. Nós pedimos isso, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus venha escrever uma nova história. No nome santo do Senhor Jesus. Glória a Deus.